E disse uma coisa no início, quando decidimos que íamos casar e tudo mais, e quando escolhemos também os padrinhos, que preparar o casamento se calhar seria a parte mais gira do casamento. Marquem a igreja com bastante antecedência, porque nós fomos e é muito complicado, que agora os casamentos estão na moda, mais com o TikTok. Se calhar fizemos uma coisa mal, que é, fomos primeiro escolher a quinta que estava mais ou menos decidida. Eu já tinha um vestido tipo em mente há muitos anos, a casar, vai ser algo assim. E não foi, não vai ser. Então, de brincadeira, os sapatos para um funeral são 30 euros, para um casamento são 250. Olha, diz que é para um funeral e levas ao casamento. Há aquela parte de ilusão de querer fazer tudo igual, e eu digo sempre aos noivos, não façam igual. O vosso casamento é único. Tentem fazer uma coisa diferente à vossa maneira, ao vosso gosto natural, exato. Boas pessoal, bem-vindo ao Tertúlia de Casamentos. Sou o Daniel Andrade, como fotógrafo. Tenho o privilégio de captar a magia dos casamentos, como também falar um pouco dos bastidores. Neste podcast vamos falar, ou vamos dar a voz ou o microfone aos protagonistas, não é? Deste podcast, neste caso os noivos, e com eles vamos ter uma conversa descontraída e informal neste caso. Vamos falar sobre os desafios, as gargalhadas, as histórias deles e também os conselhos deles. Para começar da melhor maneira, tenho o prazer de contar com a presença do Nuno e da Karina. Olá, Daniel. Olá, Daniel. Bem, sejam bem-vindos ao primeiro podcast. E vocês acho que acabam sempre ser os primeiros a ser chamado para as minhas aventuras. É um prazer. E vamos falar sobre o vosso casamento, não é? Ou seja, o sim já foi dado, já passou um ano. Sim, 1 ano e meio, mais ou menos. Pronto. É a parte mais fácil, a parte do sim. Depois é que... A preparação já está quase no fim. Sim, temos tudo praticamente preparado, sim. Ok. E o casamento é para outubro. Pronto. Dia 4 de outubro. Então já está quase. Tá. 3 meses, 4 meses. Praticamente 4 Despedida meses. de solteiro está quase. Também ainda não estão organizadas, mas aguardamos pelos padrinhos. Sim. Olá. Pronto. Vamos falar sobre a vossa ideia inicial do casamento. Ou seja, foi-se transformando ou foi evoluindo à medida que o planeamento avançava? Assim, no início, e como tu disseste, o sim já estava garantido, não é? A parte mais fácil e depois começa a parte de tu assimilares as coisas e de começares a procurar fornecedores para aquele dia e tudo muito mais. É a tarefa mais árdua porque começas a ouvir falar em valores que são assim astronómicos. Tu passas de como eu disse há pouco, em tom de brincadeira, passas de um casamento no McDonald's a um casamento numa Quinta do Forrão. E claro que são valores assim muito, muito diferentes. Uma das grandes, não é bem dificuldades, mas quase todos os fornecedores pedem-te valores adiantados, as pessoas têm que ter noção disso, não é simplesmente ela disse que sim, vamos casar e está tudo tratado. Não, já tens de ter alguém e não é pouco. Se nós formos a pensar, marquem a igreja com bastante antecedência, porque nós fomos e é muito complicado, que agora os casamentos estão na moda, mais com o TikTok, e então não há assim muitas disponibilidades. O primeiro padre que nós fomos falar deu-nos um ano de espera, por assim dizer, e nós já estávamos a tratar com bastante antecedência. As pessoas têm que ter noção disso, que é do tipo, ela disse que sim, agora vou casar para o mês que vem ou daqui a 6 meses. Não. Marquem primeiro a igreja para depois ver tudo o resto. Sim, porque eu tenho a noção, porque também na área que eu atuo, e também tem a ver com a cultura portuguesa, deixamos tudo pela última da hora. Sim. Sim, no nosso caso nós não consideramos que deixamos para a última da hora. Sim. Nós começamos a marcar o casamento com quase 1 ano e meio de antecedência. Okay. Se calhar fizemos uma coisa mal, que é, fomos primeiro escolher a quinta que estava mais ou menos decidida, por ser grande e por nos dar logo ali uma margem de ter poucos ou muitos convidados iriam caber nesse local, e depois de ter a quinta certa é que fomos à igreja. Achamos que a igreja ia ser fácil, era chegar lá e marcar aquele dia. Houve 2 coisas aqui logo que falharam. Não foi a data que queríamos, porque queríamos em setembro, porque fazíamos anos de namoro em setembro, e aí foi logo, o setembro estava cheio, só havia hipótese de ser outubro. Como havia ali logo a primeira semana, nem quisemos fazer um compasso de espera de mais um ano à espera de um casamento, é mais um ano ali. Diz uma coisa, vocês
era a igreja que vocês escolheram, foi a igreja que tinham sido planeada ou acabaram por mudar a igreja derivada? Não era a mesma igreja, mas também no fundo acabou por ser um upgrade. Ok, pronto. Quando fomos falar, não era aquilo que tínhamos em mente, mas depois de falar com o padre em si, vemos que talvez também ficamos um pouco mais bem servidos. Ok. Nomeadamente, adorei a atitude do padre, e é que normalmente não gosto muito das atitudes deles, às vezes, mas uma das coisas que ele sempre disse e que me marcou foi: este é o vosso dia, façam aquilo que vocês quiserem. Ok. Ponto. Boa. Não houve nenhum tipo de entrave a nível de horas, tu decides. Ela quer ser diferente, não é? Como entendido, e quer uma entrada na igreja diferente. A resposta do padre foi: o dia voto, Ok. façam aquilo que vocês quiserem. Pois, isso também vai, no fundo, vai na segunda pergunta que eu vos queria dizer, que é pensar nos convidados, ajudou a definir o tamanho ou o estilo da festa que queriam. Por exemplo, como vocês mudaram a igreja, tiveram que mudar a igreja derivado da data, e vocês estavam a falar da quinta. Mas a quinta foi devido ao tamanho dos convidados ou vocês já tinham planeado que era ali? A gente já que tinha uma ideia muito fixa que gostávamos da quinta, neste caso vamos dizer o nome, que é a Quinta do Franco, gostávamos muito que Ok. fosse lá. E na verdade não vimos muito lugares, fomos lá ver, gostámos, ficou mais ou menos decidido. É verdade, pedimos outros orçamentos, mas o local que fomos visitar, no nosso caso, foi mesmo só lá. Ok. Chegamos lá, gostámos, tinham mudado algumas coisas recentemente que também nos fizeram ficar mais atraídos pelo lugar. Era um lugar, tínhamos também já alguma noção que se calhar tínhamos uma lista grande de convidados e que só por aí já seria difícil de reduzir, nunca seria uma festa pequena, por isso foi ajudou-nos, sim. E um dos pontos que também acho que as pessoas, ao escolher o sítio, devem ter em conta, e também ter em conta não é os convidados que vão, há muitas pessoas que gostam de ficar no sítio onde tu vais fazer a festa. É muito mais fácil, porque eu acho que até a nível de convivência lá, na própria festa, é diferente. Por saberes que podes ficar lá a dormir, é completamente diferente do que porque vou ter que voltar para trás. Sim. E sendo um lugar longe, a Quinta do Frão, e tendo a possibilidade de ficar lá a dormir, acho que também é uma grande ajuda, tanto para os padrinhos, os convidados. É aquele extra que Sim. faz Eu acho ter. que é um Também ponto tivemos que tem a ver, quando forem definir um sítio para casar, ver se há essa possibilidade de ficar lá convidados ou não, porque acho que também é muito importante. Ok. Definir prioridades, foi algo que fizeram logo no início ou foi surgindo naturalmente? Nós definimos no início, fizemos uma lista, prioridades, tu queres dizer se vamos ter fotógrafo, vídeo, sim, fizemos uma lista daquilo que queríamos, que tentámos ir devagarinho, porque sabíamos que tínhamos muita gente e que o orçamento se calhar ia passar daquilo que a gente tinha planeado. Ok. Só que depois começámos a pensar, é um dia único, só temos este dia para casar, só temos este dia para depois recordar. Sim. E houve coisas que tínhamos tirado, vamos dizer, por exemplo, achamos que vídeo não era o que a gente... Foto sim, mas o vídeo... Ficamos ali um pedaço na dúvida, levámos 2, 3 dias e depois eu começo, eu quero vídeo. E consegui convencer facilmente que o vídeo era uma coisa que depois... Sim, porque também vocês começaram a procurar fornecedores nessa área. Sim. E começaram a perceber qual é o objetivo do vídeo. Porque Sim. uma coisa é fotografia e outra coisa é vídeo. Sim. E eu como fotógrafo, e tenho muitos colegas na área de vídeo, eu acho que uma coisa complementa a outra. E sei que é um orçamento acima do que muita gente está à espera. Exato. Claro que antigamente é muito mais fotografia. E tenho noção que o vídeo, muitos noivos ficam naquela dúvida, como tu tiveste. Será que eu vou por vídeo? Mas já tenho um fotógrafo. Eu acho que o vídeo dá aquele upgrade, porque nós, fotógrafos, temos aquela arte de congelar o momento, congelar as emoções. E claro que a seguir vai ser para um álbum, e continuo a dizer que um álbum, ao longo do tempo, vocês têm aquela memória que vai passar entre os filhos, né, dos bisnetos, e vão guardando. Sim. Mas o vídeo consegue transmitir algo para além da foto. Sim. E estou aqui a fazer um pouco de publicidade para os meus colegas Claro. dos fotógrafos. Depois eles vão pagar um a um, nunca fazer. Mas foi uma coisa, é pouco tempo a gente decidir que sim, o vídeo ia fazer diferença e eu acho que é muito importante quando eles marcam uma reunião contigo. Eu vou-te ser muito sincera, primeiro ela disse, temos que ter uma reunião com o fotógrafo. Sim, uma reunião. Mas é bom, porque assim, tu deixas de olhar para o valor que te pedem, ok? E ver o trabalho que é efetuado. É completamente diferente. Tu chegas lá, mostram um pouco do trabalho que eles efetuam. A parte do vídeo, ele também acabou por mostrar, e aí tu começas a... O valor, no final, para ti já é relevante. Tu começas a ver aqueles momentos que ele captou, e ele, no fundo, vem-te daquilo. Tu no fim...
tu quando dizes sim, tu já não queres saber do preço. Se ele disser que é o dobro, tu já não queres saber, porque tu focaste naquilo, realmente viste que é um dia só, não vais poder fazer aquilo de segunda vez, e o valor começa a ser um pedacinho irrelevante. Por isso é que às vezes tu defines um budgetzinho para o teu casamento e quando vais ver... Planeamento, eu acho que tenho essa noção, como fotógrafo, há muitos casais, no planeamento não têm essa noção do que no futuro podem lhes trazer. E estamos agora a falar na área da fotografia e do vídeo, que há aquela barreira que quando toca nos orçamento, ou seja, nós não podemos passar aquele budget, aquele teto. Mas a fotografia e o casamento, vocês e os futuros noivos, né, não é? Ao receber sequer o material, ou as fotos finais, o vídeo final, vocês vão chegar a falar. Vai ser gratificante. É isso. Gastamos, mas foi uma daquelas coisas que ficam para a vida. Para a vida, sem dúvida. É isso. Há muita gente que contrata um wedding planner e há muita gente que faz por vocês próprios. Ou seja, vocês preferiram organizar tudo por vocês próprios? Como foi essa experiência? Foi, pensámos no wedding planner, não tínhamos noção de preço, é uma coisa que também aí dispara muito mais o valor do casamento. Neste caso, como tínhamos tempo e também queríamos poupar por algum lado, a opção foi nós tratamos tudo. Nós tratamos tudo, entre aspas. Arranjei alguém para fazer convites, arranjei uma decoradora, mas o casamento em si, a organização, está a ser feita entre nós os dois. Eu acho que isso também torna um pedacinho diferente sem tu a participar na organização de tudo. Pode ser um pedacinho mais estressante, não é? Por assim dizer, mas é diferente do que tu dares um momento que vai ser teu, dás nas mãos de alguém para decidir. Vocês vão casar, é uma decisão em casal e tudo aquilo que nós fazemos, ela consulta-me. E vou dizer sempre que sim, não é? Que é a melhor coisa que tenho a fazer. A partir do momento que dás ao wedding planner, olha, vais ter isto, vais ter aquilo, tu chegas ao dia um pouco tipo como surpresa, ok? E tu neste momento estás a chegar à altura do casamento e tu sabes o que é que tens definido, o que é que tu contrataste com o fotógrafo, sabes essas coisas todas. Eu acho que também faz parte da experiência viveres um pouco isto. Se fosse um casamento marcado mais em cima da hora, ou se eu tivesse mais possibilidades, se calhar eu na mesma conseguia escolher tudo como eu queria, mas deixava o peso todo que tenho em cima dos ombros até o dia do casamento no wedding planner, sem dúvida. Porque eu acho que isso há prós e contras, e isso também vai depender do casal, porque há casais que caem em paraquedas num planeamento do casamento e não sabem planear, como também há noivos que estão imigrados, chegam aqui na Madeira não têm conhecimento dos fornecedores que cá. Nesse sentido, sim, acho que um wedding planner ajuda muito. Mas o que vocês estão a dizer faz sentido, e percebo a vossa parte, que é viver o casamento, viver o planeamento, ou seja... Estamos mais envolvidos. Exatamente. Procurar, encontrar, e vocês como vivem cá também têm essa facilidade, também conhecem muitas pessoas da área. E eu acho que isso, no fundo, faz-vos crescer como casal. Sim. Pode haver muitas discussões e faz parte no casal. Você disse que sim. Exato. Mais de sim. E disse uma coisa no início, quando decidimos que íamos casar e tudo mais, e quando escolhemos também os padrinhos, que preparar o casamento se calhar seria a parte mais gira do casamento. O casamento é só um dia, pá, vai passar a correr, tu, pronto, como tens estado em mais casamentos, também deves ter noção. Mas eu acho que prepará-lo é muito engraçado. Estar envolvida nisto eu nem fiz os convites, mas escolhi tudo ao pormenor, como queria. Fomos comprar uma caixinha para entregar os convites às pessoas. Estamos muito envolvidos nisto tudo e acho que está-nos a fazer este ano já, é como se fosse, é o ano do nosso casamento. Sim. Estamos a ter um ano já a planear tudo, a organizar. Vocês já estão um ano e meio nesta aventura. Ou seja, para um dia. Sim. Aquele dia, tudo o que vocês organizaram durante um ano, vai-se começar às 8 da manhã. Isto é tipo ao final do ano, tu começas às 8 da manhã, arrebenta amigo das 8 de foguetes e estás a ver a seguir, acabou. E é o próprio casamento em si, só que durante muito mais tempo. Mas é aquilo que estavas a falar ainda há pouco ou seja, e também sinto que não é só vocês, e sinto que eu acho que as mulheres, as noivas estão mais dentro ou mais organizadas no casamento do que os homens. Sim. E vocês acabam por quase dizer que sim. Ela esteve sempre muito mais por dentro das coisas. Ela ia-me dizendo, olha, do tipo, olha, tenho esta decoradora, estava a pensar isto e isto, e então ia-me consultando, porque vou dizer, uma pessoa com cabeça no ar em relação a isso e convém mesmo que esteja na mão dela. Mas, por exemplo, olha, DJ, qual é que tu achas que deve ser? Olha, eu acho que devíamos ter isto.
tomamos as decisões em conjunto, mas sim, a maior parte das coisas, porque ela está mais dentro disso, que vai vendo no Instagram, daquelas influenciadoras e tudo muito mais, e vão-te pondo as coisas que tu tens a fazer. É mais nesse sentido. Mas foi uma questão de diálogo, Sim. olha, eu gosto deste, agora também ajuda-me a escolher. Os fotógrafos tivemos vários, acabamos por decidir eu, pronto, e a decoradora igual, olha, temos esta e esta e esta dá este preço, esta dá este, não vamos sempre para o mais barato, não vamos sempre para o mais caro, é chegar ao meio termo, também é o que ele gosta mais, o que eu gosto mais. Houve coisas que ela adicionou, houve coisas que eu adicionei, por exemplo, na igreja vamos ter um grupo que vai tocar e cantar, e eu vi que naquele momento gostava de ter um violino. Porque sempre gostei do som do violino e disse, olha, mas não há possibilidade de um violino, há possibilidade, pronto, acrescentamos. E são essas pequenas coisas que tu fazes um orçamento que te saiam, é mesmo um tiro ao lado, completamente. Vamos, Mas acabas sempre a fazer um esforço e conseguir dar a volta. Neste caso, isso o wedding planner, ele é os noivos, os dois. Eu organizo e ele vai dando feedback. Tu vais assim? Mas é mais fácil, eu acho que para nós tem sido mais fácil, tem corrido bem, não sei no dia, o dia vai ser sempre uma surpresa, vai falhar alguma coisa, se calhar não, porque estamos a ser mesmo muito organizados. Se me perguntasse agora, tipo, você casasse depois da manhã, se tinha tudo organizado, praticamente sim. Tirando a decoração, porque ainda não temos a confirmação do número de pessoas, nós temos tudo mesmo muito organizado, atempada à noite. Que ainda não cheguei. Falta o fato de luxo. Isso é outra parte da história que também não é fácil. Porque... Mas é isso. A minha próxima pergunta era sobre isso. Em relação aos fornecedores, há uns que são mais fáceis de escolher. Vou falar por mim. E como fotógrafo, e tenho a sensação que nós na Ilha da Madeira temos um grande leque de fotógrafos bons. Sim. Na área da fotografia de casamentos e com N opções. E isso é bom para quem vem de fora e quem está cá dentro. Pode ser difícil na escolha, mas não podem se queixar porque há muitos fotógrafos bons cá na Madeira. Mas aí existe algum fornecedor que vocês tivessem aquela dificuldade de, sei lá, poucas opções ou orçamentos muito altos? Houve algum, isso é que na Quinta do Frão vocês tinham decidido que era aquele espaço, mas houve algum fornecedor que vocês tivessem, ou seja, chocaram-te assim, quem escolhemos? Assim, na parte do fato, já estás falando nisso na parte do fato, porque assim, uma coisa é tu veres em catálogos, e isso foi uma das coisas que descou-me logo no dia que fui ver. Também vou-te ser sincero, só foi um fornecedor que, olha, esse acabou. Mas, por exemplo, uma coisa é tu estares a ver fatos em catálogos, em que tens bastante tratamento de imagem, em que não tem nada a ver com o real. E decepciona-me um pouco quando escolhi adorava a cor e tudo, quando mostram os tecidos, não tem nada a ver com o catálogo. E há, por exemplo, o fato que eu escolhi, eu ainda não vi. Eu vesti um fato só para tirar medidas, um fato aleatório, não é? Vai ser um pouco de surpresa quando chegar, porque tu estás a ver um catálogo, tu não sabes bem início e não temos poucas lojas neste caso temos 2 lojas de roupa aqui na Madeira, assim, em grande nome. Assim, ligadas ao casamento? Sim. Ligadas diretamente. Não quer dizer que um homem não possa comprar o fato numa outra loja. No caso da noiva, só há mesmo 2. Pois também é assim, são valores realmente que são... Aquele fato tem que dar para um casamento, um batizado e um funeral. Porque é mesmo... São valores muito altos e tens que tirar o dinheiro daquilo. Mas... No caso da noiva eu não senti isto. Eu senti que tinham variedade. Sim. Embora tínhamos só 2 lojas, eu acabei por ir a uma e ficou decidida aí. Tinha ainda mais uma para visitar. Mas acho que tem variedade de escolha para experimentar na hora e é mesmo aquele vestido que tu experimentas que vais levar. No caso dele não aconteceu assim, ele também só foi a uma loja. Chegamos a ponderar ir ao Porto, por exemplo, tens uma variedade de escolha. Porque assim, as lojas que tu tens cá na Madeira muitas vezes representam lojas que estão no continente e pronto, é normal também não terem tudo, mas chegamos a ponderar a lá ir para poderes ver pessoalmente. Uma coisa é tu veres o produto em si, tocar, experimentar, estares a comprar por catálogo. Eu penso que a experiência da noiva dá mais destaque e acho que o noivo fica mais de parte. Sim, porque ela contou-me que vestia o vestido e tudo muito mais. E não posso me gabar do mesmo. Porque a gente está a falar, porque homens, a gente tem sempre outras lojas, mas não é aquela experiência como uma noiva tem. Exatamente. Mas no resto acho que foi minimamente fotógrafos, temos imenso e todos muito disponíveis nas respostas, no geral. Respostas rápidas, podia ou não podia, eles já tinham data marcada. Sem falar o vídeo dos 20%. Sim. E sim, quase tudo. Na entrada, sim. Mas também percebemos, nós temos que marcar o dia de alguma forma. Se calhar no restaurante, se tu disseres tens uma quantidade de convidados
acima de 100 tens que dar 20%, já é um valor, pronto. Mas é justo, temos que reservar o dia de alguma forma. Se calhar a pessoa que nos pediu menos valor e mais simbólico foi a decoradora, pedimos um valor muito mais simbólico a comparar com o total que vamos pagar. Tendo isso, pagamos em muitos lugares metade do preço. Nós, fornecedores, acabamos sempre por pedir um sinal para pagar, porque é ingrato, por exemplo. Imaginem, vamos pôr este exemplo em prática. Imaginem que vocês fazem uma reserva, como neste caso comigo, se é uma reserva para o casamento, vai ser o nosso fotógrafo. E depois acontece um imprevisto qualquer e vocês decidem, ok, vamos mudar de fotógrafo. E não pagam um sinal. Ou seja, nós perdemos um dia, disse para outro casal. Exatamente. Quem diz eu, quem diz outros fornecedores. E ficamos de mãos a abanar. Tipo, é o nosso trabalho, nós também temos contas para pagar e temos material para pagar, não é fácil. Como também, por exemplo, nas floristas, eu cujo de flores. Mas também, se a gente pensar, isto dá-nos algum conforto, porque eu sei que já adiantei dinheiro e que vou ter esta pessoa naquele dia. Também não fico eu aqui a pensar, olha, eu marquei o fotógrafo, mas não paguei nada, e no dia se ele não aparece. Também, se calhar, isto aqui dá-nos, para nós noivos, é difícil, sim, ter que adiantar tudo, mas também no final vamos ter que pagar tudo. Seja fracionado, ou então, se calhar, quem está a pensar a casar, já começar antecipadamente a pensar que vai ter que ter este dinheiro para marcar as coisas. E depois tem o resto do ano ou dos anos, que há pessoas que marcam casamentos com mais antecedência. Exato. Se for com menos antecedência, ficam mais apertados, mas se é o sonho. E depois também uma das coisas que temos andado a ver, quando andamos aqui à procura de fornecedores, é muitas das vezes o preço não quer dizer a qualidade. Sim. Porque tu tens, fiquei fascinado com as fotos que nos foram apresentadas e a nível de valores para outros fornecedores são completamente diferentes. E tu começas a ver a qualidade do trabalho para o preço de pede e tu ficas, então aquele gajo pede 2 vezes mais, mas eu olho para o trabalho dele e não acho. Por isso, às vezes as pessoas pensam, ele é mais caro porque é melhor. Não somente Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Por isso é que eu digo sempre, na hora de escolher os fornecedores, como estavas a falar na área da fotografia, convém sempre ver o trabalho, porque há noivos que podem se identificar mais com o estilo de fotografia Também há. de um fotógrafo, Sim. e esse fotógrafo pode ser muito caro, como há outros noivos que identificam-se com outro tipo de fotografia, pode ser um valor mais em conta. Exatamente. Eu acho que há aquela percepção que, e há atenção, isto é outro caso, há outros noivos que querem o melhor e faz sentido. Como um carro, vocês compram um carro, quanto melhor vocês querem, mais caro vai ser. Claro. Mas é aquela garantia que... Certo, mas tu podes ter ganho um prémio da melhor foto e não te faz ti o melhor fotógrafo. Sim, não estou a dizer isso. E às vezes as pessoas confundiam um pedacinho com Isso foi até assim há pouco, nós temos muitos fotógrafos e temos muitos fotógrafos bons. É isso. Também pedir opinião, no nosso caso nós até pedimos a ti, deixe-nos um like de colegas, mas há muitos mais e igualmente bons. Eu acho que em termos de fotografia, vídeo não temos feedback porque ainda não temos grandes vídeos, a não ser contigo. Mas se calhar aí não tivemos tanta variedade como fotógrafos, mas também temos. Sim, já está. Mas também temos. Eu ia falar outra vez no local, porque vocês estavam a falar na quinta dos extras, mas desde o início que vocês organizaram o casamento, era aquele lugar que vocês queriam exatamente, ou seja, não foi só a Karina que pensou, eu queria a Quinta do Frão e eu não pensou outro lugar. Foi em conjunto. Falamos, o nome veio e ele também, acho que nunca me deu outro lugar que quisesse mais do que este. Okay. Foi mais ou menos unânime, não houve grande... Que era para ser mesmo uma cena, uau. Achamos que é um lugar muito aberto, muito bonito. Muito... Aquilo que falaste faz sentido, porque o facto de ficares lá Sim. a dormir e a pernoitar é bom porque, como é que eu digo, não tens aquela preocupação de ir para casa a seguir, podes aproveitar o dia. O planeamento, ou seja, foi uma fase intensa, não é? Como é que geriram toda a inspiração? Ou seja, vocês estiveram no Pinterest, estiveram no Instagram, Sim. TikTok, ou seja, a gente tem muitas plataformas que nos ajudam nessa parte. O Pinterest foi muito utilizado por mim, principalmente, e guardei muitas fotos e depois chegava à noite e mostrava quando tínhamos um tempinho a sós. Realmente no Pinterest consegui mostrar muitas ideias. O que é que eu fiz? Fiz um pequeno álbum lá, tudo o que eu gostava, gosto, Okay. e fui acumulando ali as fotos e isso fez com que depois, quando eu enviei para a decoradora o que eu queria, agarrei porque o Pinterest é mais decoração, não é mais por aí. Decoração da igreja, decoração da quinta,
porque é da noiva, ela para do noivo, e tudo o que eu queria tinha no Pinterest. E quando tu já segues um modelo, imagina, eu escolhi uma flor que eu gostava, já te começa a aparecer imensas ideias de tudo dentro daquilo, fui guardando, até nos vestidos dos meninos que vão entrar com as alianças, até nisso tem tudo lá ideias, tem ideias de vestidos de noiva, que pronto, isso é uma parte que tu ilutes de uma maneira e depois vais vestir, não é nada disso, e isso é o mesmo certinho. Se a gente pensa que vai casar de branquinho, bonitinho, muito lindo, depois chegas lá, não, vais casar de brilhante, renda, não tem nada a ver quando vamos experimentar. Mas o Pinterest, para mim, foi o que eu mais pesquisei. Eu por acaso senti isso muito nas noivas. Vocês têm uma ideia de um vestido, vocês são bombardeadas diariamente, no planeamento, com N vestidos. Eu já tinha um vestido tipo em mente há muitos anos, se eu casar vai ser algo assim, e não foi, não vai ser. Pronto. Mas isso também, quer dizer, isso também é às outras partes dos fornecedores, porque eu tenho muitos casais que chegam ao meu pé, não é? E têm, ou seja, vêm com um leque de fotos e poses, e digo sempre, cuidado para não se iludirem, porque uma coisa é, ok, temos na imagem, temos no Pinterest, mas, por exemplo, depois vai ao fanal, vi uma foto do fanal Mas muito linda. já não Nós chegamos naquele dia, está chuva, ou não está aquele sol, não está a luz. A foto que eles mostraram era de manhã, estamos à tarde. Há aquela parte de ilusão de querer fazer tudo igual, e eu digo sempre aos noivos, não façam igual. O vosso casamento é único. Tentem fazer uma coisa diferente à vossa maneira, ao vosso gosto, natural, exato. Eu adorei quando fomos à reunião com o fotógrafo, era, para mim, as melhores fotos que ele tinha lá foram apanhadas ao natural. Sim, é isso. Porque eu tento sempre meter isto aos noivos, desde a preparação até planeado. ali. Esqueçam, o fotógrafo está ali para vos ajudar. A nossa tarefa é auxiliar-vos em tudo, seja nas poses, seja em aproveitar a hora, o dia, as pessoas, porque nós queremos fotos naturais. E falo por mim, e eu tento sempre buscar as fotos naturais. Captar momentos. Exato, captar momentos, porque é aqueles momentos que vocês vão ficar com uma recordação. Uhum. E quando eu vejo que os fotógrafos, com os noivos, estão muito focados no Pinterest e no Instagram, não. Sim, não é Tu olhas para a foto e tu consegues perceber que é uma pose forçada. Sim. Pronto. Nós também, neste caso, já temos alguma vontade, já fizemos muitas sessões contigo, principalmente. Sim. E pronto, a verdade é que já conhecemos e nós gostamos de foto e por isso eu acho que a foto é uma recordação. Nós fazemos fotografia no dia da mãe, no dia do pai, sempre possível, no Natal, nos batizados e então já vamos muito com a mente aberta. Realmente acho que apanhar as fotos, a gente não gosta daquela foto fixa, imagina no altar da igreja, não, eu quero uma coisa depois mais natural, na festa, mais divertida. Há as fotos clichê que eu digo sempre, que as fotos clichês é aquelas fotos da igreja por causa dos pais, dos padrinhos, pronto. E também na festa, também há aquelas pessoas que querem aquelas fotos no bolo, casal a casal, família a família. O que eu valorizo mais são as fotos, por exemplo, no cocktail, quando as pessoas estão no convívio. Exatamente. Ou seja, estão a viver o momento, estão a partilhar aquele momento com as pessoas especiais à sua volta, seja pais, seja tios, seja os primos, vêm pessoas de fora. E quero que os noivos estejam ali, não comigo, quero que estejam ali, porque é aí que consigo, é aquele sorriso genuíno, é o abraço sentido, a lágrima. Eu acho que há duas partes importantes na festa e, por exemplo, na nossa escolha fez-nos ponderar, talvez esticar mais um pedacinho a parte do cocktail, que no fundo é a parte que tu vais conviver com as pessoas. É durante o cocktail, depois as pessoas no jantar estão ali nas suas mesas e tudo muito mais, e a parte da discoteca, que é a parte em que o pessoal solta a franga toda e pronto, e tu consegues tirar fotos assim mais coisas. Mas acho que são as únicas duas partes em que tu consegues conviver mais com as pessoas. É a parte do cocktail, e até pelos casamentos que nós já fomos, não é? Que é a parte onde as pessoas estão todas reunidas, estão todas a falar e tudo muito mais, e a parte da discoteca, que é quando as pessoas também já estão mais descontraídas e realmente vais apanhando fotos assim mais... Houve no processo de planear, houve alguma surpresa inesperada? Deixa eu pensar. Houve, fomos ao TikTok ver uma música para entrar e quando fomos a ver toda a gente estava a usar a música. Sim, pronto, já lá foi. ficamos com uma música muito marcada para a entrada na quinta e era esta, porque realmente era, depois de repente, como estamos a organizar há algum tempo, não, já não pode ser esta música porque toda a gente está a usar esta música.
Então agora nós já escolhemos outra, mas temos deixado assim muito no segredo para ver se aquilo não passa de maneira nenhuma. Porque queremos sempre ter alguma coisa original. A música é gira, é verdade, mas ter uma coisa diferente. Aí está a influência das redes sociais e tudo muito mais, que é esta música apareceu no TikTok, pá, tu vias 1 ou 2 vídeos no máximo, não aparecia mais. Aquilo foi um boom. É que depois tu já vias todo o tipo de casamento com aquela música e depois... Não, já não vou ser nada disto. Por isso é que eu estava a dizer que Ou não ser igual também é muito giro e ser original acho que faz parte da nossa por isso é que eu estava a dizer que faz sentido vocês pensarem o vosso casamento ser único. Exatamente. E vejo muita gente preocupada sempre, a música é aquela música que está na onda, está na moda. Sim. É aquela que eu quero. Até outubro vai aparecer outras músicas e nem quer dizer que aquela que a gente já tem mais ou menos em mente ainda não possa mudar. Temos coisas já muito definidas, as músicas da igreja, há coisas que já nos marcam e que não vamos mudar por ser muito ou pouco ousada. Exato. Mas eu acho que na festa podemos tentar ser originais e criar ali momentos também ali na parte do jantar, como eu estava a dizer, é uma hora que estamos todos sentados e mais parados, mas podemos dinamizar essa parte e fazer algo engraçado, sem exagero, mas conseguir se envolver com as pessoas, levantar do nosso lugar e ir mesa a mesa. Criar jogos dentro do espaço que seja possível. Planear o casamento à vossa medida. É isso que é acontecido e até agora está a correr bem, vamos ver se mantém. Boa. E qual foi a parte mais gira, gratificante e divertida de planear este dia importante juntos? A parte mais gira. Ou as partes? Prontos, já agora tive uma ideia. A parte mais gira para a gente foi surpreender os nossos padrinhos, que eu achei que não estavam de toda à espera, e tentar envolvê-los o máximo possível no nosso casamento. Okay. Não tem sido possível a 100%, mas a ideia foi juntar estas 4 pessoas mais tempo connosco, são pessoas que gostamos muito e queríamos estar mais tempo. Okay. E então fizemos com que, se calhar se por mês acontecesse alguma coisa para ajudar no dia do casamento e nos reuníssemos, é o que eu disse, é estar a preparar o casamento aos poucos. Sim. Acho que tem sido, na verdade, é a coisa que achamos que fizemos diferente de muita gente. Temos reunido mês a mês, ou sempre que podemos, temos estado mais com essas pessoas porque gostávamos delas. Okay. Sim. Ou seja, vocês não deixaram um planeamento só para vocês, mas decidiram trazer ideias deles também para a nossa festa. Para ser algo, neste caso não a par, mas com 3 casais. Já temos pensado muito como é que vai ser o dia, para que lado vai uns, para que lado vai outros. Coisas que podíamos deixar mais para véspera, já temos falado disso se calhar já desde o ano passado e acho que é engraçado, se calhar já mudamos as ideias tantas vezes. Sim. Mas tem sido porque o resto é tudo, a verdade é esta, é o casamento, não dá para fugir muito, é se preparar, mas tentar que a preparação seja engraçada e acho que envolvendo os padrinhos nisto tudo conseguimos trazer aqui um momento divertido e não só estressante. Sim, também é. Temos o vídeo do Save the Date, por exemplo. Sim. E isso aí já vai criando toda uma envolvência no processo que é completamente diferente. Todos os meses, vocês ao conviverem com os padrinhos, também criam uma certa ligação, uma ligação mais forte. Não? Exatamente, sim. Se fomos escolhidos para padrinhos, já tínhamos uma ligação. Sim. Mas quando escolhemos foi com esta intenção, estar mais sempre com estas pessoas que nós gostamos. Mas isso é interessante, porque às vezes, não sei, posso ter essa sensação errada, não é? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas convidam os padrinhos, mas parece que só aparecem no dia, ou Sim. não estão tão presentes. E isso que vocês estão a fazer é interessante, porque acabam por todos os meses estarem em convívio. Sim. E falam do casamento e vão planeando, ou seja, não é um planeamento só vós, é como se tivessem 4 wedding planners. Pois já aparecendo ideias loucas, não vamos mentir, há coisas que a gente sabe que não vai acontecer e há outras que a gente nunca imaginou que podia acontecer e se calhar vai acontecer. Porque aqueles convívios no fundo é um momento de descontração, é um momento que estamos ali à vontade, estamos com tempo, estamos todos disponíveis para falar e dar ideias e nós abertos também a receber essas ideias pela parte dos padrinhos. E também, no fundo, por exemplo, parte do princípio na escolha do vestido, as madrinhas foram contigo. Sim. Pronto. E isso também é bom tu teres um apoio. Um apoio. Sim. Nesse aspecto. Eu nem quis que fosse muita gente, no meu caso levei a minha mãe e as 2 madrinhas e o resto será tudo surpresa. Sim. Pronto. Há pessoas que levam as damas. E um conselho para os padrinhos: pensem 2 vezes quando disserem que vão oferecer as alianças. Nós fomos ver as alianças e eu parece que é um orçamento caro as alianças, realmente. Acho que é uma tradição ser os padrinhos a oferecer as alianças, salvo erro.
Não era uma coisa que nós tivéssemos em mente ser uma coisa, muito pelo contrário, quando fomos escolher, disse mesmo ele, nós vamos escolher e vamos saber os preços, porque nós não queremos um anel que custa milhões de euros, mas há pessoas que dão valor a isto O conselho que e eu que dou, querem um anel muito mais caro. o conselho que eu dou é procurar sempre em 2, 3 sítios. Também Tu vai vais ver uma diferença, porque existe lojas, pronto, para não estar a mencionar nomes, que são muito específicas e que toda a gente conhece por ter alianças de casamento, em que tu vais lá e sais de lá com um valor 10 vezes superior ao que outras que tu vês e que gostas, não é? Nós fomos lá, vemos e gostamos. Deram-nos um preço, ok. Fomos a outro sítio, vimos e gostamos, ainda aumentamos um pedacinho o número de clientes em relação à outra e fui quase 10 vezes menos o valor. Tipo, eu acho que as pessoas não se devem guiar só por um orçamento. Ver O sempre, tempo também sim, faz. ajuda nisso. Eu penso que as pessoas não têm noção disso, que vocês estão a falar. Nós ficamos surpreendidos também. Quando fomos ao segundo lugar, neste caso fomos a 2. Também não No nos primeiro ficamos lugar, muito quando mais. disseram o preço, eu pensava, olha, vem os anéis, vem o colar, vem as pulseiras, tipo, você é carregado de dor. Sim, mas não. Era só mesmo a blusa do leme. Ofereciam os copos, no outro não oferecia nada, mas os copos é uma coisa irrisória a comparar com o valor que nos estavam a pedir para o mesmo tipo de aliança, porque nós também não mudamos muito, mas o ouro é uma coisa muito, pronto, mas com o tempo acho que também ajuda a ir a mais lugares e realmente ver que há preços muito diferentes. É verdade que há pessoas que não se importam, não são elas que vão pagar, mas há pessoas que se calhar têm que pagar a sua aliança, nem toda a gente tem isso como prenda. Sim, Se sim. calhar Mas é isso que eu estava a dizer. Eu acho que as pessoas não têm um pouco noção. Até eu digo que ir à loja e ver, ok, afinal isto não é como nós sim, pensávamos. sim, isso foi E uma estamos a surpresa. falar dos anéis, não é? E penso que as pessoas pensam, no meio de tudo, ou seja, de fotógrafo, vídeo, flores, há anéis para escolher. E sei que não é E outros não é para algo nós. que entra, E outros normalmente para não é nós. algo que entra no orçamento Yeah, dos noivos, pois porque não. acaba por ser uma oferta Sim. dos padrinhos. padrinhos ou de outra pessoa da família. Mas é um orçamento assim. Mas há outras coisas que não entram no orçamento e eu vou-te dar um exemplo. Se calhar quando fazemos o orçamento não nos lembramos dos brindes, há pessoas que já não fazem, há pessoas que fazem, no nosso caso em princípio haverá Dos? brindes para dos depois as brindes, pessoas sim, sim. levar, há pessoas que gostam, há outras que não ligam muito. O porta-alianças, que foi uma coisa que quisemos fazer original. Coisas mínimas, no meu caso noiva que quero levar, brincos, um teclado, coisas que são Sim, sim, sim. simples mas que são caras. Estou a descobrir isso agora. Sapatos. Já esquece Depois sapatos que a gente pensa, tenho vestido de noiva de tal caro, mas um sapato de noiva também é caro. Pronto. Foi mais por aí. E há noivas que escolhem dois vestidos. Também há essa hipótese. Assim, quando já se tem um orçamento limitado, é difícil. O que eu pensei muito desde o início é a gente dá tanto dinheiro para um vestido, ter duas é difícil, realmente. No meu caso, foi a minha mãe que me ofereceu o vestido, posso dizer aqui. O vestido não foi barato, era impensável ter outro. Sim, sim. Mas acho giro e acho uma ideia original. Por isso, quem pode, se calhar, então escolher um vestido mais barato e usador. Eu acho que neste processo tudo aquilo que tu escolhas e engloba a palavra casamento, mete sempre 3, 4 vezes mais o valor. É logo, tu vais escolher uns sapatos tipo, numa ocasião especial, casamento, dobra o valor logo. Tens que É ter- melhor já ir à espera disso. Tens daqui a para um bate-zelo. Sim. Não, o batizado também já influencia um pedacinho as coisas. Sim. É assim, pá, então de brincadeira, os sapatos para um funeral são 30 euros, para um casamento são 250. Olha, diz que é para um funeral e levas ao casamento. Tem que ter essa noção, porque há muitas coisas em que tu falas e eu nem tinha noção disso. Por exemplo, a questão da maquiagem. Pá, pensava que a maquiagem do noivo era... Não é estar A desvalorizar. a desvalorizar o trabalho delas, não é? Mas a mesma maquiagem, sendo com a palavra casamento, É logo mais caro. cola no entendeu? teto, é muito mais caro. Também não sei, em termos de fotógrafo, também se calhar se for um batizado ou um casamento, são preços diferentes. Assim, diz que é para um... Mas na maquilhagem realmente Diz que é sempre para tem que durar mais. Sim. Mas há pessoas que dão-nos valor mais justos e mais. Na nossa área de fotografia, em relação ao batizado e o casamento, tem a ver as horas. Sim. Um batizado é uma Exatamente. manhã, uma tarde, e um casamento é todo, ou seja, é um dia inteiro. Em relação às maquilhadoras, e não posso falar porque também não tenho muito noção, mas sei que há uns extras que as noivas acabam por receber.
a um kit e a maquilhadora e a Sim, por maquilhagem acaso ainda fria. não falei, já tenho marcado cabelo, maquilhagem por acaso com a mesma pessoa, porque achei que facilitava também. Não há muitas aqui na Madeira a fazer as duas coisas, a maquilhar e a fazer cabelo. No meu caso já era uma conhecida, ela faz cabelo, faz maquilhagem, para mim é perfeito, porque a mesma pessoa já me vai fazer as duas coisas, é menos uma preocupação. Mas sim, acho que a maioria depois dá um kitzinho para tu usares ao longo do dia de toque, penso que será o caso, não estou com essa. Não foi falado, mas se calhar terá. Estava-me a lembrar agora, também tem a situação do buquê, que às vezes são duas. São dois, porque eu fiquei na igreja para. Exatamente. Quando pedi o orçamento à decoradora, já veio, eu disse que queria buquê, nem falei nos dois e ela já mandou o orçamento com os dois buquês, já teve isso em atenção. Mas isto também é um orçamento que ainda vai mudar muito. Por exemplo, nós vamos ter a sorte na igreja que vamos casar, é o dia da festa da paróquia da igreja e se calhar vamos aproveitar um pedacinho, a igreja já está decorada e vamos simplificar aqui e usar o restante valor noutra coisa, se calhar já na quinta e poupar aqui algum dinheiro. Então depois temos que aproveitar estas coisas, se quiserem casar no dia da festa da paróquia, perfeito. Ou seja, já comecem a ver o calendário. Sim. É esta festa aqui. Por acaso foi a ideia do padre, nós podíamos decorar, ele é que nos disse, olha, a igreja vai estar decorada, até pode dar algumas flores e nós, perfeito, é muito dinheiro que se poupa. Por exemplo, há noivos e conheço pessoas que são muito fiéis à data e tem de ser aquela data. Exato, por algum motivo. Sim, isso torna-se um pouco difícil porque, como vocês estavam a dizer desde o início, às vezes as paróquias não têm disponibilidade ou a quinta que eles queriam e acaba por ser uma jogada de encontrar lugar. Se tu fores muito nesse sentido, no fim as coisas acabam por já não ser como tu queres, porque tu escolheste aquela data e é uma data fixa, não é? Mas depois o sítio onde tu vais fazer a festa já não vai ser aquele que não tem disponibilidade, já há muita coisa que muda e... Sim. Essa fase de decidir é tudo muito rápido, a gente tem que ter a quinta e pelo menos a igreja, ali quase marcado em poucos dias de diferença, porque... Vai uma noiva hoje, se não for hoje, perdeu o dia. Acabou. Porque eu acho que o mais importante é sempre quem vai fazer na igreja, reservar a igreja e o espaço. Exato, logo. é isso. O resto é mais fácil de gerir, o fotógrafo, a decoradora, mas estes dois pontos são... E depois tem outra parte, quem tem aquelas pessoas que acham que tem de ser aquela data específica, eu aconselho sempre marcar, não com um ano, mas com 2 anos. Sim, hoje em dia tem que ser. Tem que ser. E a Madeira cada vez mais está sendo um destino muito procurado. A gente só para ter um mês de setembro já tínhamos que andar um ano para a frente. E nem não era um dia específico, era só um mês específico. Pois, exatamente. No nosso caso, a Madeira tem um bom clima, andamos só para o 1º de outubro, dia 4. Sim. Estamos na FAI que vai estar um dia além de sol e de calor, porque o outubro na Madeira ainda é muito quente, mas se não tiver, é o que tiver, não podemos escolher o tempo. Mas é isso que, por exemps, há quem diga que a chuva é abençoada. Também. Mas também é aquele dia, esteja chuva, esteja sol, eu acho que a gente deve aproveitar ao máximo, porque é às pessoas, não é o tempo, é sempre as pessoas. E é aquela ligação, e no fundo, no vosso caso, é numa igreja e depois a quinta também tem um espaço coberto. Mesmo não vale a pena depois estressar com isso. E podíamos casar em setembro como nós queríamos e apanhar um dia de chuva. O tempo aqui é muito imprevisível. Exatamente. Se vocês pudessem dar uma dica simples e prática a um casal que está agora a começar a planear, qual seria? Eu diria poupar. Partam a mulher em casa, partam tudo o que tiverem a partir e procurar moedinhas porque sai caro. Eu acho que a base do casamento é preciso ter dinheiro para casar. Justamente, sim. Antes de planear... Se não tivermos isto, não vale a pena avançar com nada. Podes ter o sonho, podes ter tudo, mas tens que ter... Nós fomos a alguns casamentos de amigas dela e tudo muito mais, e até houve uma que casou no continente. Pá, quando disseram valores, um gajo ficou, mas está tudo louco. É verdade. Sim, no continente. Cá na Madeira acho que já teve mais económico, a verdade é essa. Os preços dispararam porque realmente é uma ilha, está a vir muitos estrangeiros, até acho que foi tu que comentaste comigo que vem muita gente fora aqui casar porque a ilha para eles não é caro, para nós é. Sim. E casar aqui está-se a tornar um luxo, a verdade é essa. Quase como arranjar uma casa neste momento. Sim, mas é isso que também eu acho que as pessoas, a pressa de casar às vezes atrapalha um pouco o planeamento. Sim. E tenho a noção que mais vale esperar mais um ano ou 2, poupar mesmo, ou seja, como tu estás a dizer, não ter um milheiro, mas ter 3 ou 4 e pôr um na casa da mãe ou na casa da tia mesmo, vai-se pondo dinheirinho e depois então, ok, temos uma base, temos aqui um valor
considerável e vamos começar a marcar as coisas. Sim, pá, senão depois também vais andar sempre na ansiedade. É comum as pessoas no casamento, como forma de prenda, dão-te sempre um valor, não é? Mas tens de ter a noção, ou tu tens dinheiro suficiente para casar ou não vale a pena te meteres. Porquê? Porque tu não podes esperar por isso para estar a pagar as coisas todas. Porque depois é uma ansiedade que cria em ti. Será que vou conseguir o dinheiro todo para pagar a festa? Sim, não façam. Quando te meteres nas coisas, por isso é que nós estamos a dizer, poupar, ter mais ou menos as coisas encaminhadas. Podem pedir orçamentos antes para ter uma noção de quais são os valores que têm que ter em mão, para que corra tudo bem no dia. Mas o orçamento também muda. Este ano nós tivemos um orçamento que em casa para o ano já está a pagar mais. Quem for agora ao mesmo lugar que vamos casar pedir o menu, já não é o menu que nos deram. Inclusive, quando nós pedimos ao ano passado, eles ainda estavam a trabalhar com 2 menus, que era do ano anterior ok. e já o seguinte. E também Está sempre a aumentar. É pouco, mas em 100 pessoas, 2, 3 euros é muito dinheiro. Sim, exato. E também, e por acaso tenho sempre o cuidado de todos os anos adaptar o orçamento, porque há certas coisas e faz todo sentido, ou seja, a gente leva um ano, uma temporada de casamentos e nós vamos apanhando um pouco uma opinião do noivo, uma opinião da noiva ou de um familiar e então, ok, olha, isto era interessante aqui por um extra. Claro que sempre que a gente põe um extra, a gente também tem de pôr um pouco o valor. E depois tem a situação de, claro, que, por exemplo, devido à pandemia, devido à guerra, nós tivemos aqui um aumento considerável dos bens essenciais e, claro, toda a gente teve que aumentar os valores. Claro. E foi um conjunto, ou seja, foi uma bola de neve que aqui surgiu. Sim. Se calhar casar já custou metade do que está a custar agora. Sim, exatamente. Mas antigamente também só havia a parreira que fazia os casamentos. Eu lembro-me de ser pequeno e era todo mundo ia para a parreira, dançar e comer em pé, estava feito e tal. Mas agora tem muitos, estás a fazer casamentos, tem muitas coisas. Sim. Agora vamos fazer um pequeno jogo. E vou-vos dar 8 elementos, ou seja, 8 opções do casamento, relacionadas ao casamento. E peço que cada um de vocês, silenciosamente, ordene do mais importante ao menos importante. Ok. Ou seja, eu vou dizer um fornecedor ou alguma coisa e vocês vão dizer, ok. E quando vocês pensam para dentro, eu vou dizer, ok, digam ao mesmo tempo. Certo? Ok. Eu vou dizer uma coisa, vocês pensam pode ser de 1 a 5, prontos. 1 é mais importante, 5 menos importante. O 5 é o menos. 5 é o menos, 1 é mais importante. Só para saber Tá como bem. é que está a vossa dinâmica de planeamento. Por exemplo, a igreja e digo, se eu achar que é o muito mais importante, é o will. Ok. Ou muito importante. Se não for muito importante. É para te ajudar. Tá? Primeiro, tinha de começar comigo, não é? Fotografia e vídeo. Lembre-se, 1 é mais importante, ou muito importante, 5 menos importante. Dizemos só o número. Só número. Fotografia e vídeo, tá? Pode. 3. Tá. A ver? Eu tinha dito que a fotografia era importante. Exatamente. Porque uma coisa é como a ideia do jogo é. Não é igual para os dois. Não, Exatamente. o meu nível de prioridade vai de encontro àquilo que nós estamos a falar. Exatamente. Se tu não tiveres a igreja organizada, tu não vais ter o fotógrafo. Basta. A noiva não é para dizer o will. Sim. Obrigada. Não sei. Vamos ver. Não, a minha resposta, na base disto, não é? Como nós estamos a falar, tu tens que ter, primeiro do que tudo, a igreja e o restaurante. Porque se não tiveres isso definido, Pá, não deixa-me consegues continuar. definir o resto das coisas. Segue. Deixa-me continuar. É a sua prioridade. Mas aqui pode ter igreja como podem ter. bem, certo. Isto vai Não de sabes acordo. o que é que vai ter. Exatamente, isto vai de acordo com cada um, porque claro que nós não somos iguais uns aos outros e vocês no planeamento acharam o que é mais importante e menos importante e vai na que estás Vamos aqui. começar o jogo novo que a gente interrompe. Sim, para todos. Claro. Fotografias e vídeo já está. 1, 3. Em relação à música e animação. 1, 2, 3. 3. Oh, Oh, tá bom. O local e o espaço. Tá? 1, 2, 3. 2. 1, 2. Decoração e flores. 1, 2, 3. 3. Oh. Lua de mel. 1, 2, 3. Difícil. 3 também. 3. 3. Desculpa, não foi bem o tempo. Não faz mal. Bolo. 1, 2, 3. 5. 5. O pessoal já vai estar cheio na hora do bolo. Só vai bolo. Sim, não sabe se vão ver, falamos em bom e cedo. Exato. E por último, bar aberto. 1, 2, 3. Por isso estão a ver mais ou menos como é que vai ser a festa. Vai ser interessante. Vai ser- Como é que são os noivos, na realidade? Por isso é que eu estou-te a dizer que as partes em que tu convives mais é no
cocktail. no cocktail e depois na. O bar aberto Das- é algo interessante, porque há pessoas que não bebem, é verdade, mas se tu vais pagar à parte, tu vais a Sim. gente que não bebe e tu vais ir ao valor do ter pago o bar aberto. Exato, mas por exemplo, Só se tiveres mesmo um grupo muito restrito e sabes que ninguém bebe, porque senão mas o quando tu bar sabes aberto que é tens quase... quando tens aquela família que tu sabes, dos convívios, sem ser um casamento, mas dos convívios em casa ao final Não da. preciso beber muito, Sim. é o essencial, é beber 2 bebidas no cocktail, é beber durante a refeição, na discoteca 2 bebidas, tu vais buscar o valor do bar aberto. Mas é isso é isso que tu estás a falar, e é verdade. Se a gente for a ver 100 convidados, por exemplo, se a gente pagar 2 bebidas à parte por cada convidado, Já estou... E depois tu vais estar no Sim, dia do pode teu ser. casamento, tipo, como se fosse a controlar realmente o que é que estão a beber e o que é que não estão a Porque beber. você não consegue Depois no controlar. fim, chegam-te lá e dizem-te: olha, foram 100 cervejas, foram, não sabes? Tá. Bar aberto, nem te preocupas com ou então podem ter aquele familiar que está sempre no bar, bumba, 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 E dá e vocês, ok, amigo, estamos a dizer, está na hora. Esperemos que sejam Exatamente. todos controlados, mas pronto, é para se divertir, a verdade é essa. Já sabe que domingo vai ser um dia de recuperar, o dia das máquinas. Sim, mas isso é porque é um dia cansativo, não é? Porque vamos beber. Exatamente. Sim, também temos pensado nisso, que se nós formos a ver o dia do casamento, tu começas mesmo muito cedo e acabas mesmo muito tarde, é um dia que é mesmo... É. Apesar de ser o dia uau, então acho que também é um dia que vai ser super cansativo. Sim, exatamente. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Sim, bastante. Isso é que este foi o primeiro podcast. E Acho que foi bem. Sim, eu acho que a conversa foi interessante. Eu acho que também quem está lá em casa consegue ter um pouco a noção como é planear um casamento. Claro que estamos a falar da vossa história. A vossa história é única, é diferente. E eu acho que cada um deve planear à sua maneira, à sua medida. E Nuno, Karina, obrigado pela conversa. Acho que foi gratificante e espero que o pessoal também em casa dê valor. Planear não é uma coisa muito fácil. Pá, eu acho que também têm de estar organizados e em sintonia. Uma coisa muito importante, têm de estar em sintonia. Porque, e como o Nuno diz, pá, noivos, sim, vocês vão ter paz. E se gostarem, pá, sigam, subscrevam, tertúlias de casamentos. Vamos ter no TikTok, vamos ter no Instagram, YouTube, talvez no Spotify e sempre na vossa plataforma preferida. Neste caso, Netflix, não? talvez um dia. Ah, ok. Boa. Fazer assim como o Drive to Survive da Fórmula 1, com aquelas luzes XPTO. E chegamos ao fim. Eu sou o Daniel Andrade. Até à próxima.